Bom, boa noite, gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre noções de farmacologia e a administração das medicações, tá? Acho que é uma das aulas mais importantes nossas. Então, a gente tem alguns tipos de medicamentos, tá? Por classes. Então, a gente tem os analgésicos, que são os que servem para dor, tá? Para a analgesia do paciente. Muitas das vezes, os próprios analgésicos, eles também já servem como antitérmico. Mas a gente tem alguns que não são tão eficientes para a febre, tá? Os antitérmicos, que são somente para controle de temperatura, né? Quando tem alguma crise de hipertermia, uma febre, a gente coloca algum antitérmico, como por exemplo a dipirona, né? Para conseguir abaixar essa febre. Mas, por exemplo, a dipirona também ela é considerada um medicamento da classe analgésica. Muitos medicamentos, eles são considerados por várias classes. Não é porque é um medicamento que só tem uma classe medicamentosa nele, tá bom? E a gente tem os antihipertensivos, como o próprio nome diz, abaixa a pressão. Muitas das vezes os antihipertensivos também eles são vasoativos, tá? Mas nem sempre todo vasoativo é antihipertensivo. Às vezes eles inclusive são hipertensivos, né? Eles aumentam a pressão, como por exemplo a noradrenalina, que a gente usa muito em emergência, em parada cardiorrespiratória, tá? A gente tem os antibióticos para tratamento de infecção, os diuréticos para eliminar líquido em excesso, então se o paciente tem edema, né, inchaço nas pernas, ou então alguma disfunção renal, que seja necessário o controle disso, os diuréticos ajudam a função renal, ajudam o rim a trabalhar um pouco mais, tá? E os psicoativos, né, que muitos idosos nossos usam, principalmente para dormir, né, então os PANs da vida, né, diazepam, midazolam, né, o Rivotril, todos eles são benzodiazepínicos que ajudam aí no sono, né, induzem o sono. Os Zolpidem, são todos os psicoativos aí. Inclusive tem idoso também que apresenta agitação psicomotora, né, por exemplo, no caso de Alzheimer ou então de demência avançada, que eles ficam mais agitados, muitas vezes até agressivos. E aí precisa fazer o uso de algum psicoativo para dar uma acalmada neles. Alguma dúvida em relação às classes? Tudo bem? Você que não está acostumado comigo, precisando de qualquer coisa, você para eu, tá bom? Pode me parar, fica à vontade para parar e para perguntar. Você não vai com vergonha não. Então, as apresentações das medicações e as vias de administração. Então, a gente tem por comprimido, por cápsula, líquido, né, o xarope, enfim, injetáveis, tanto endovenoso quanto intramuscular, subcutâneo, subdividida. As pomadas, muitas das vezes vocês vão ver pomada escrito tópico, uso tópico, que é a mesma coisa que pomadinha, tá? É na pele. Toda vez que vocês verem o nomezinho, uso tópico, é por pele, não é para ingerir, tá? E os adesivos, a gente tem adesivo de hormônio, adesivo de nicotina, adesivo de analgésico, que é perdurante, inclusive de insulina, né, que é desse que gruda no braço, tá? E as vias, a gente tem oral, pela boca, tem medicação também, que nem sempre é oral, também tem a sublingual, que o paciente não vai ingerir, vai colocar embaixo da língua. Eu coloquei embaixo. O tópico, que é na pele, né, pomadinha. O retal, que é dentro do ânus, né, por exemplo, aquela medicaçãozinha que a gente coloca no ânus para o paciente conseguir evacuar, tá? Que é como se fosse um olhinho mineral para conseguir lubrificar o canal retal, quando às vezes as fezes estão muito endurecidas, principalmente idoso tem isso, né, quando está mais desidratadinho, então faz a inserção, né, para conseguir lubrificar e conseguir evacuar sem fazer hemorroida ou então fazer fissura anal. A interal, que é por sonda. A subcutânea, que é na gordurinha da pele. A parainteral, a intramuscular, enfim, elas são apenas para profissional de saúde, tá? Então, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, tá? Inclusive, a parainteral nem técnico de enfermagem pode fazer, só enfermeiro. A gente tem uma outra via também, que ela chama hipodermóclise, só para via de curiosidade mesmo. Ela a gente usa muito em paciente paliativo. Ela vai no tecido subcutâneo mesmo da pele, embaixo da derme, em cima da pele de gordura, embaixo da nossa pele primeira aqui. Muitas das vezes, paciente paliativo não tem veia, nem central a gente consegue passar no paciente. E aí, para não precisar passar no centro cirúrgico para fazer uma dicarótida, aquela centralzinha que fica aqui, a gente faz uma hipodermóclise só para hidratar o paciente,
para ele não ficar desidratado. Às vezes dá para fazer alguma medicação um pouco mais leve também. E aí ele vai deitadinho mesmo no acesso, é até bonitinho de ver, sabe? Fica na pele e aí fica inchadinho, como se fosse um balãozinho mesmo na pele do paciente, como se tivesse estourado veia, fica desse jeito, fica inchadinho. Só por via de curiosidade também, mas vocês não vão pegar isso porque é paciente hospitalar, precisa de supervisão, monitorização, esse paciente está grave, está em coma, tá? Atenção, gente, ó. Cuidador não administra nunca nem medicação endovenosa, nem intramuscular, tá? Por mais que vocês, muitas das vezes, inclusive com tanto tempo de experiência, vejam tanto, com tanta frequência e se acostumem com o fato, sabem até fazer muitas vezes melhor que o profissional que está fazendo, vocês legalmente não podem fazer, tá bom? Então, sempre que precisar fazer uma medicação endovenosa ou intramuscular, a família precisa acionar um técnico de enfermagem, um enfermeiro para ir no domicílio, ou então, alguma das vezes, quando precisa fazer uma medicação, encaminha para a unidade e faz na unidade de pronto atendimento e depois volta para casa, tá? Erros comuns, então. Troca de medicamento, né? Falta de segurança no paciente. Esquecer os horários, às vezes na correria do dia a dia. Oiê, boa noite. Às vezes na correria do dia a dia, esquece de dar no horário certo, né? Principalmente aí quando a gente fala de antibiótico ou algum anticoagulante. É importante a gente sempre ficar atento aí aos horários. Quando vocês perceberem que é um paciente com uma rotina muito agitada, tenta na hora que chegar na casa dele, colocar no celular os horários da medicação, no seu próprio despertador do celular mesmo, para não ter risco de correr em horário diferente, porque às vezes tá super tranquilo. A gente que trabalha na área, a gente sabe, às vezes tá uma paz e do nada fica caótico. Aí o paciente faz 4 diarreias, tem 3 crises de vômito, na hora que você vê já passou o tempo da medicação. Então, para não acontecer isso, põe um despertadorzinho no celular, coloca lá o nome no despertador, que vocês não vão precisar nem ficar martelando isso na cabeça de vocês. A hora que for o horário, o celular da gente já desperta. Tá? A dose errada, né? Isso também é muito perigoso, principalmente quando a gente lida com insulina, medicamento antihipertensivo, medicamento bloqueador cardíaco, né? O bisoprolol, por exemplo, que abaixa muito a frequência cardíaca. A gente tem que sempre estar de olho nisso. Triturar medicamento proibido. O que é isso, gente? Tem medicação que não pode ser triturada. Muitas das vezes nossos pacientes têm sonda nasoteral, sonda gastrostomia, e aí a medicação é feita pelas sondas. E para isso, a gente vai ver mais daqui a pouco mais para frente, tá certinho? Para isso, a gente precisa triturar a medicação e diluir ela em água filtrada. Algumas medicações não podem acontecer isso. Na própria bula já vem escrito certinho se a medicação pode ser triturada ou não. O que é um macete que eu falo para vocês? 90% das medicações que podem ser trituradas, elas vêm, sabe aquele cortezinho na medicação? Para você quebrar, que ela vem já no meiozinho, que a hora que você pressiona assim, ela quebra sozinha já? A maior parte das medicações, ela já vem com esse cortezinho. E tem até uns aparelhos também que já podem. A maior parte que pode ser triturada vem. Algumas que podem ser trituradas não vêm. Mas aí o médico já vai saber prescrever certinho um paciente que está fazendo uso de sonda nasoteral, gastrostomia. Mas a maior parte já tem, vocês podem perceber. E aí o que não tem risquinho normalmente não pode ser triturado, tá? A gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente disso pra frente também. Tem até videozinho pra mostrar como é que faz, depois a gente vai praticar também, tá bom? Mas só uma dentro. E administrar na via errada, gente. Isso daqui eu acho que é o pior, tá? Por quê? Por exemplo, só de via de curiosidade, uma medicação intramuscular normalmente ela é oleosa. Se a gente faz uma medicação intramuscular na veia do paciente, corre-se o risco de a gente fazer uma trombose no paciente. Vai para o coração, uma medicação oleosa, correndo na veia do paciente, o paciente infarta, né? É a mesma coisa, uma medicação, a insulina, que é subcutânea, no tecido de gordura. Se eu pegar no tecido muscular, além de não fazer efeito, corre o risco de inflamar aquele tecido. Aquele tecido não é próprio para receber aquele tipo de medicação, né? E aí, isso pode acarretar e colocar a vida do paciente em risco, principalmente a dose errada, né? Quando a gente lida com doses muito altas. Vocês vão lidar muito com pacientes que precisam de benzodiazepínico. Benzodiazepínico, as medicações para dormir, elas tendem a baixar muito a frequência cardíaca, a pressão arterial. Então, uma dose a mais que você acaba fazendo no seu paciente, corre esse risco de uma parada cardiorrespiratória. Então, sempre que vocês forem fazer qualquer medicação no paciente, olhar,
reolhar, triolhar, gente, não importa. Sintam-se seguras para fazer o procedimento. Enquanto não se sentiu seguro, teve dúvida da dose que vai fazer, olha a prescrição. Ai, não estou com a prescrição aqui, a família já deixou aqui, mas será que está certo isso daqui? Estou achando esquisito. Manda mensagem para a gente, tá? A gente está ali para ajudar vocês. Quando vocês entram no nossos pacientes, a gente tem um grupo, já foi colocado você no grupo? Cada paciente nosso tem um grupo dele. E aí lá a gente consegue tirar todas as dúvidas. Teve dúvida de fazer qualquer procedimento? Não faz com dúvida. Manda mensagem pra gente. Vai fazer uma insulina no paciente. Ah, eu tô com dúvida. Será que está na unidade certa? Na seringuinha? Será que eu aspirei certo? Manda mensagem. Eu te gravo um áudio, eu te gravo um vídeo, a gente faz chamada de vídeo. Se for preciso, eu vou até a casa, te ajudo a fazer a insulina. Tá? O que não pode é fazer com dúvida, fazer errado o paciente aí acabar passando mal por conta disso. Tá? Então a gente tem um protocolinho para seguir, gente. Justamente por isso a Anvisa criou aí os 9 certos da medicação. Então a gente tem o paciente certo, né? Então a segurança do paciente, vocês normalmente lidam com um paciente só, mas tem casas que acabam lidando com 2 até 3, tá? Inclusive na casa das irmãs a gente tem vários pacientes lá, que é uma casa de repouso, né? Então tem vários pacientes. Então sempre conferir se a prescrição da medicação está no nome do mesmo paciente de vocês. Se o paciente é responsivo e orientado, sempre antes de fazer a medicação, perguntar o nome dele, principalmente quando é casa de repouso, assim, domiciliar não tem como, né? Que é sempre o mesmo senhor de idade, já sabe o endereço, enfim, não tem como errar o paciente quando é um só. Mas quando é assim, casa de repouso, sempre antes de fazer, olhar a prescrição, pergunta, né? Qual que é o nome do paciente, certinho, já deixa tudo anotadinho. Eu não sei como é que funciona lá na casa das irmãs. Ô, Bel, a casa das irmãs lá, as senhorinhas, elas têm fitinha de identificação no bracinho? Não? Então sempre parece que só tem uma irmã só que está debilitada, parece que uma ou duas. Eu acho que são duas. Ah, que bom. Elas têm Tranquilo, então. Não é, tem bastante autonomia. Ah, ótimo. Então, você perguntar o nome delas, tá? Se você perceber, se você identificar com a medicação, por exemplo, de diabetes, pergunta, você tem diabetes? É por segurança do paciente mesmo, Sim. tá? Então, o medicamento certo, justamente por isso, gente, prescrição, paciente, sempre olhar isso daí. A dose certa, né? Então, vocês pegam um comprimido, tira da cartela, sempre olha certinho se na cartela está escrita a mesma dosagem, a mesma miligramagem do que está na prescrição. A hora certa, né? Aquela questão que eu falei de colocar no despertador de vocês. A via certa, pelo amor de Deus. Então, dificilmente vocês vão pegar um outro tipo sem ser insulina ou oral, né? Mas ficar de olho nisso, ver certinho, tá? Insulina, gente, sempre subcutâneo, tá bom? Não tem insulina pela boca. Já vi paciente querer tomar insulina e falar que vai fazer efeito mais rápido. Não existe isso, tá? Pelo amor de Deus. Parece cômico, mas acontece, viu? O registro certo, né? Nossa última aula do curso vai ser sobre relatório, a gente vai falar certinho sobre isso, né? Como é que registra. Mas sempre que vocês fizerem a medicação no paciente, deixar descritinho. Eu sei que na rotina é corrido. Então, pegue no celular, faz um grupinho de anotação no WhatsApp com vocês, só vocês, e escreve, vai escrevendo. Ah, e se o José teve diarreia, vai até aparecer o horário lá já, né? Porque a hora que você manda a mensagem, fica com o horário certinho lá. Aí você coloca diazepam, 10mg, já vai aparecer o horário embaixo que você manda a mensagem. Depois, no final do plantão, quando vocês tiverem um pouquinho mais de tempo, tiver as coisas mais calminhas, vocês colocam tudo bonitinho. Por quê? Na rotina do dia, vocês vão passar 12 horas minimamente com o paciente. Vocês não vão lembrar exatamente o que aconteceu durante as 12 horas, dependendo se for um plantão caótico, não vão lembrar nem as últimas 6, né? Porque a cabeça da gente fica avoada, né? Quando a gente está estressado, não foi um dia estressante. Então, isso é um jeito de vocês conseguirem anotar certinho que horário que foi, como que aconteceu, o que o paciente está sentindo, sem precisar ficar caducando isso o dia inteiro. Até porque sobrecarrega vocês mesmos. Vocês vão ficar o dia inteiro pensando, nossa, eu não posso esquecer de anotar isso no relatório. Nossa, eu não posso esquecer que aconteceu isso com o seu José. Vocês escrevendo, automaticamente a cabeça de vocês fica um pouco mais tranquila. Tipo, na hora que eu for colocar no relatório, já vai estar escrito lá. Eu já vou lembrar o que aconteceu. Não preciso ficar martelando isso o dia inteiro em cima da minha cabeça, cheio de coisa para me fazer, para eu conseguir lembrar na hora de escrever. Tá? Eu fazia muito isso.
Eu anotava tudo que acontecia com o meu senhorzinho, e aí depois, no final do dia, eu anotava certinho, sabe? Se teve alguma crise hipertensiva, quando estava insulina. Aí eu só colocava rapidíssimo, assim, sem formalidade nenhuma. Aí depois, no final do plantão, eu escrevia bonitinho para mandar para a Isabel. Mas até então eu escrevia tudo, sabe? No começo, então, eu fazia até anotado físico mesmo, pegava uma pranchetinha, escrevia, nossa, tudo garranchado. Aí depois eu deixava bonitinho, né? O que vale é para deixar certinho, gente. Do jeito que for mais confortável para vocês, tá? A orientação correta, né? Isso daí, tanto para vocês, quando a gente fala de prescrição, médico, enfermeiro, chegar em vocês e orientar corretamente, tanto o paciente, que nem muitas vezes tem paciente com autonomia, que você vai acabar pegando lá, né? Então orientar certinho, tipo, ó, esse aqui a senhora não vai colocar embaixo da língua não, esse aqui a senhora engole. Não, esse aqui é embaixo da língua, não engole não, né? Então tem que ter essa conversa. A forma correta de medicação. E a resposta correta. Quando eu falo de resposta correta, é o efeito esperado. Então, por exemplo, se vocês estão pegando um paciente diabético que acabou de fazer insulina, o correto é depois reaferir a glicemia desse paciente. Aferir antes a glicemia e aferir novamente a glicemia depois de 1 ou 2 horinhas para a gente ver se esteve embaixo da glicemia. Até porque, por exemplo, num caso de insulina dependente, uma pessoa que precisa de insulina, corre-se o risco, né? Você sabe mais que eu, de fazer insulina e dar hipoglicemia, né? E ter que dar um docinho para o paciente. Então é importante perceber esses sinais aí no paciente. Fez um antihipertensivo, o paciente está acostumando agora, descobriu pressão alta agora. Fez a losartana dela no dia. Afere a pressão de novo daqui 1 hora, vamos ver como é que está ficando. Ou os antihipertensivos costumam ter uma duração aí de início de baixa de pressão em torno de uns 40 minutos. Então coloca no relógio uns 40 minutinhos e reafere a pressão, vê se não está baixando demais. Porque baixou demais, vai precisar fazer uma hidratação desse paciente para criar volume no sangue, vai precisar dar um salzinho, né? Então é bom ficar de olho para não ter risco aí de acontecer alguma coisa pior com o paciente. E o paciente que já está acostumado com a medicação, tipo a hipertensão, ele já vem tomando o losartana e já deu tempo, ele já está normalizado. Qual é o tempo de resposta? No paciente que já está fazendo uso crônico, que já está acostumado com a medicação, normalmente a pressão dele fica estável o dia todo. Aí, por quê? As medicações, elas têm janelas de pico. Então, a hora que a janela de pico está baixando, o paciente já vai lá e já toma outra na prescrição. Então, fica nessa onda. Então, nunca vai estar muito alto e nunca vai estar muito baixo. Então, o controle de 6 em 6 horas de pressão é ótimo, tá? E aí, se o paciente está mais acostumado ainda, super orientado, comunicativo orientado, assim, fazer uma no começo do plantão e uma no final, ok. Percebeu que está um pouquinho mais sonolento, está mais prostradinho, não custa. 2 segundinhos, afere a pressão e tira, né, da tua cabeça. Né? Sim. Cuidados importantes, então, gente, ó. Respeitar rigorosamente os horários, principalmente quando a gente fala do antibiótico. Essa janela que eu acabei de comentar, do antibiótico, é mais importante ainda. Porque do antibiótico, a janela dela não é essas ondas. Janela de antibiótico é uma janela reta. Precisa de um pico, sempre, do antibiótico. Então, por isso é tão chato para fazer antibiótico. Fez às 8 horas da manhã, 8 horas da noite, é 8 horas da manhã, 2 horas da noite. Não pode ter erro nisso, tá? Algumas medicações, elas são um pouquinho mais tranquilas disso, como, por exemplo, medicação analgésica, né? Tem vezes que a gente faz de 6 em 6 horas e o paciente não está com dor, nem faz o próximo às 6 horas, depois faz de novo, né? Um pouquinho mais tranquilo. Agora, quando a gente fala de antibiótico, insulina, medicação para pressão, precisa de uma regularidade bem chatinha, bem extrema, tá? Não atrasar ou antecipar sem orientação. O que isso significa? Às vezes o paciente tem a losartana dele para fazer, da pressão, 7 horas da manhã, mas ele está apresentando pico hipertensivo 3 horas da manhã. E aí, vai esperar 7 horas da manhã? Não vai. Mas aí pode fazer sem uma orientação de profissional de saúde? Não pode. Então liga para mim, a gente conversa e eu aprazo para antes essa medicação para poder fazer, tá? Antibióticos precisam de intervalo correto, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Dessa extremidade aí que precisa realmente certinho do horário. Armazenar local sempre fresco e longe de luz.
né? Então, nunca deixar a medicação do paciente, por exemplo, numa cômoda perto da janela, onde vocês percebem que bate sol, né? A questão de luz é muito difícil, tá, gente? Então, assim, só luz no dia mesmo, quando a gente fala de quentura do dia, tá? Luz normal não tem como, tá? Até porque os medicamentos vêm revestidos, tudo. Inclusive, é uma orientação que eu faço para vocês, porque tem familiar que gosta de deixar as medicações já separadinhas da semana toda. O ideal é deixar pelo menos do dia, tá? Eu sei que às vezes é difícil colocar isso em prática, né, na casa do familiar que a gente está fazendo. Mas o ideal não é deixar o medicamento fora da embalagem. Essa embalagenzinha aqui, ó. O ideal é não deixar fora uma semana inteira. Por quê? Tem umidade, tem calor, o próprio oxigênio corrói, né? Então tem perigo de tirar o efeito da medicação. O ideal, então, é chegar no dia, deixar separadinho o dia, e aí, de manhã, no outro dia, separar as medicações do dia todo, que facilita realmente a vida da gente, né? Mas o ideal não é deixar a semana toda, não, porque tem correr o risco de oxidar e não fazer efeito, tá? Mas aí tem que conversar com a família também, que tem família que não aceita, né? Tem família que gosta de deixar aquelas caixinhas de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e a gente não pode fazer nada. O que a gente pode fazer é respaldar a gente mesmo. Então a gente vai lá e comunica, a família não quer que coloque a medicação separada somente do dia, cada semana. A gente se respalda nos prontuários, né? Mas vale uma orientação familiar aí que não é o ideal, tá? Alguns medicamentos precisam de geladeira, como por exemplo a insulina. Insulina, gente, nunca, jamais deixar em porta de geladeira. Sempre no fundo da geladeira, na parte mais gelada. Normalmente, a parte de baixo, né, normal, que a gente coloca comida, as coisas, na parte de cima. Quanto mais perto do freezer, é a melhor. E sempre no fundo da geladeira, porque tem menos oscilação de temperatura. A porta da geladeira é a parte da geladeira que mais tem oscilação de temperatura. Nem ovo eu recomendo colocar na porta de geladeira, imagina isso aí, né? Então sempre no fundinho da geladeira, tá? O Noripurum também, reposição de ferro, quando você tiver um paciente que precisa de fazer reposição de ferro, também mesma coisa, sempre no fundo da geladeira, tá? São medicações um pouquinho chatinhas contra a temperatura, precisam manter uma certa temperatura. Tá? Em relação à temperatura da insulina, eu já vi farmacêuticos falarem que ela suporta até 30 graus. Se tiver acima de 30, aí ela começa a perder o efeito. É mito isso? É mito. Não pode. Insulina sempre na geladeira. Abriu geladeira. Tá? Inclusive para levar para o paciente para fazer consulta, sempre uma caixinha térmica. Tá? Nunca deixar para fora. O dia está muito fresco, vou deixar para fora. Não faça isso. Tem que estar sempre gelado mesmo. Tá? O ideal é estar na geladeira. Corre o risco de oxidar. Ela não é uma medicação térmica, ela não aceita temperatura ambiente. Corre esse risco de oxidar essa medicação e não fazer aí para um paciente que precisa. Aí, no caso, a única coisa que vai acontecer é ela não fazer o efeito, mas prejudicar o... Não vai prejudicar o paciente. Tá. Mesma coisa dessa parte das medicações separadas na semana toda, não vai prejudicar, mas não vai fazer o efeito que tem que fazer. E aí, automaticamente, o paciente vai começar com crise hipertensiva, crise hiperglicêmica, não vai controlar o sono do paciente, porque a medicação está oxidada, e aí não faz efeito. Né? Mal não vai fazer, mas não vai fazer efeito. Né? Vai começar a piorar o caso clínico do paciente. Tá? A seguir as orientações corretamente e verificar sempre a validade, né? Dificilmente vocês vão pegar alguma medicação de uso contínuo que vai estar fora da validade. Mas chegou uma caixinha nova para vocês da farmácia, por quê? A farmácia é muito rigorosa, muito chata quanto a isso de validade. Mas a gente não sabe, gente, qual que é o profissional que está lidando na farmácia, o que aconteceu, qual foi o estoque. Então não custa. Chegou uma medicação nova para vocês, dá uma olhadinha na validade, no número do lote, tá? Para ver se está tudo certinho. É coisa de 5 segundos. Observar o paciente após a administração, então é aquela questão que eu disse, fez a insulina, olha como é que o paciente está, sabe? Principalmente quando está acostumando com a medicação, de pressão, de insulina, de dormir, né? Benzodiazepínico é um medicamento muito forte. Então fica de olho se está com a pressão boa depois da medicação, do benzodiazepínico, se está ficando sonolento depois de aplicar a insulina, se está com a pele meio fria, começou a ficar meio sudoreico,
aciona a gente, já afere os sinais vitais de novo, né? A gente vai fazer uma avaliação do paciente para ver se está adaptando mesmo a medicação, se precisa fazer uma regulação de dose. Muitas vezes o paciente que está com uma nova medicação, que está em período de adaptação, precisa fazer mudanças na miligramagem. Muitas vezes tem paciente que não se adapta bem à medicação, precisa trocar por outras medicações, né? Então é bom a gente ficar de olho nisso. Comunicar alterações, é o que eu disse, né? Tanto em prontuário quanto ligar para mim, ou então mandar mensagem no grupo, que vocês se sentirem mais confortáveis. Emergência, sempre me liga, tá? Na hora, porque aí você vai atender na hora vocês. Nunca agiu por conta própria, é aquela questão. Fez a insulina no paciente, mas continua 245, eu faço mais? Não. Vamos conversar primeiro, vamos ver qual é a conduta. Por quê? Dependendo da insulina, ela tem um efeito mais prolongado. Então demora um pouquinho mais para fazer efeito. Dependendo da insulina que fez, aí o efeito é mais rápido. Não tinha que realmente ter feito efeito já. Precisa fazer uma dosagem maior. Então é sempre importante essa comunicação de vocês com a gente para a gente ter certeza do que está acontecendo e qual é a conduta certa que tem que ser tomada, tá? Nunca agir por conta própria, anotar o horário, nome do medicamento e dose administrada no prontuário. Isso a gente vai falar também bem detalhadinho no dia que a gente fala sobre o relatório padrão, tá? Isso daí vai ser bem especificadinho, mas sempre anotar, tá? Inclusive você vai fazer nas irmãs lá, anotar certinho qual foi a medicação, a dose e o horário que foi feito, tá bom? Pra gente ter certeza do que está acontecendo. E anotar detalhadamente as reações observadas. Às vezes, por exemplo, vocês percebem uma reação simples. É uma reação alérgica boba, mas que é importante ser detalhada. Ah, e o paciente depois que fez isso, ficou com coriza no nariz, por exemplo. Relata pra gente. Eu sei que parece bobo, mas não custa. Por quê? Se o paciente piora, ou então se ele começa a apresentar outros sinais e sintomas, depois da administração da medicação, a gente consegue ter controle certinho de quando que começou essas reações nele, né? É por isso que é tão importante essa parte de vocês quanto à anotação do que está acontecendo pra gente. Então, atentem-se sempre à reação alérgica. Então, coceira, vermelhidão, o paciente está começando a ficar sufocado, percebe inchaço no rosto, nas mãos, a garganta começa a tampar, tá bom? Náusea e vômito, né? Principalmente aí em pacientes que têm sonda nasolateral, sonda de gastrostomia, sempre fazer bem lentinho a medicação para não ter risco de voltar, tá? Falta de ar, sonolência excessiva, principalmente sonolência quando faz insulina no paciente. Um dos sinais mais comuns de hipoglicemia é sonolência excessiva, né, no paciente. Cianose, que é a pele arroxeada, palidez, tanto em insulino dependente quanto no paciente que tem pressão alta, crise de hipotensão, o paciente fica esbranquiçado, gente. Então sempre fica de olho nisso, tá? Pele fria, sudoreica, pegajosa, numa crise hipertensiva também, que a medicação não está fazendo efeito. Então sempre reafere a pressão, tá? E aí a gente vai para os cuidados da via subcutânea, aquela da gordurinha da pele, tá? Então, os locais de aplicação que vocês podem fazer. Via subcutânea, gente, tecido subcutâneo, tecido de gordura. Eu preciso de um local com gordura. Quanto mais gordura, melhor. Quanto mais gordura, menos probabilidade de eu fazer uma intramuscular no paciente. Em um paciente muito emagrecido, vocês vão procurar mesmo gordurinha no paciente. Então, idosinho, que é muito magrinho, o ideal normalmente é no braço, que vocês fazem a pinça assim, consegue pegar no braço, sabe, uma gordurinha, mas precisa sentir a gordura no paciente, tá? Não vai fazer com a pele totalmente fininha, que vocês pegam, que vocês percebem que não tem tecido adiposo ali, que vai acabar indo para a muscular do paciente, corre o risco de inflamar a pele do paciente, não faz efeito a medicação, tá? Face externa da coxa, tá? Então, essa região aqui, ó, região de essas gordurinhas que a gente odeia, que a gente é péssima. Isso aqui é ótimo também para fazer insulina, viu? Pode pegar aqui, que sempre tem uma gordurinha aqui sobrando nossa, tá? Região superior das nádegas, então, essa parte que a gente detesta também fica marcando, também pega aqui também, que a gente sempre tem uma gordurinha, atrás do braço, na barriga, eu indico fazer mais lateralizado, tá? Que a gente tem um pouquinho mais de sobra de pele. Aqui no meio da barriga, tem paciente que tem a barriga um pouquinho mais distendida, fica difícil a gente pensar. Pode perceber, fica difícil a gente pegar gordura porque é mais
mais achatado, assim, sabe? Por mais que você vê que tem gordura no paciente, a hora que vai tentar pensar, não consegue pensar. Então, na parte lateral, a gente consegue pegar um pouquinho mais, tá? Evita áreas com hematoma, feridas e endurecimento, que nem eu falei da barriga, né? Da parte muito distendida, difícil de pegar. Hematoma é porque é roxo. Roxo significa que tem sangue parado na pele do paciente. Sangue parado é sangue que não está circulando. Se faz a medicação onde está roxo no paciente, corre o risco da medicação ficar parada no paciente. Aí, além de inflamar, também não vai fazer efeito, tá? E a ferida, porque, né, não precisa nem explicar, né, gente? Desconforto para o paciente, risco de infecção, tá? Principais medicamentos subcutâneos, então. Insulina, a enoxaparina, que é um anticoagulante que a gente faz subcutâneo, e alguns hormônios também, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei a imagenzinha, para ver de curiosidade de vocês. Aqui a gente tem a derme, que é essa pelinha que a gente está sentindo aqui, que a gente consegue ter contato. E logo embaixo a gente tem o subcutâneo, tecido adiposo, de gordura nosso. A prensa que a gente tem que fazer, sempre que a gente vai fazer insulina ou qualquer medicação subcutânea do paciente, é justamente para facilitar que venha a gordura na nossa mão e o tecido muscular vai para baixo, tá bom? Tem paciente muito obeso que mesmo se você não fizer a preguinha, você vai conseguir pegar no tecido adiposo dele tranquilamente, tem que fazer muita força para conseguir o intramuscular dele. Mas tem paciente que é tão emagrecido que se você não fizer a prega, por mais que a agulha da insulina disso daqui desse tamanho, você consegue atingir a região muscular do paciente, tá? Tá vendo, ó? A região muscular do paciente é logo abaixo da adiposa. Então é fácil um paciente muito emagrecido, que tem esse tecido adiposo muito fininho, de não pegar, tá? Alguma dúvida em relação a isso daqui? Não? Nessas horas é bom ser gordinho. Nessas horas é ótimo ser gordinho, bem. Pode dar até na testa que pega na gordura. Ó, eu coloquei um vídeo pra vocês mostrando certinho. Deixa eu só ver qual que é. Esse aqui. Será que tem som? Lave bem as mãos em água corrente. Realize a limpeza com sachê de álcool ou algodão embebido em álcool no local da aplicação. Realize uma prega suave 5 centímetros ao lado do umbigo. Introduza a agulha a 90 graus em relação à super... Ó, gente, em relação aos 5 centímetros do umbigo, não precisa contar, tá bom? Não pode fazer sua aplicação do lado do umbigo, do ladinho, tá? Porque o lado do umbigo que é mais sensível, é só por conta disso. Mas assim, do ladinho do umbigo, mais pra fora, não tem problema. O que a gente precisa é tecido de gordura. Viu onde tem gordurinha? Inclusive mais pra baixo aqui, nessas pelanquinhas, pode pegar e pode fazer, tá? Fazer também uma rotação de aplicação. Se você fez em um horário na barriga de um lado, faz do outro. Faz como se fosse um reloginho, tá? Para evitar fazer nodulação no paciente, pode perceber, tem bastante paciente que é diabético, insulino dependente, que tem até umas nodulações na pele do paciente, de tanto que faz a aplicação. Aí acaba fazendo muitas vezes no mesmo local e faz como se fosse uma hiperqueratose, como se fosse um... Aí machuca, até dói. Então, fica dolorido no paciente e também fica esteticamente feio, sabe? Eles ficam incomodados com isso, ainda mais paciente que é mais vaidoso, tá? Então, sempre faz essa rotação. Faz no braço, um pouquinho mais pra cima, depois vai fazendo pro lado, depois, na outra semana, vai fazendo no outro braço, faz rotação na barriga, faz nos laterais da barriga, depois volta pro outro braço, tá? Para não ter risco de fazer essas pelotinhas. Segura 6 segundos, né? Depois que você aplicou toda a unidade. Então, o ideal é, depois que aplicou, segurar pelo menos uns 20 segundos. 20 segundos. Para não voltar, dá tempo do corpo absorver. E aí você tira E a pinça a só coisa? faz a hora que se aplica, ou se aplicou a agulha, você já pode fazer a pinça. Você vai fazer a pinça e aplica a agulha. Aplicou, soltou. Tem gente que faz a pinça, a hora que coloca a agulha, já solta. Porque vai já estar no tecido subcutâneo. Eu gosto de fazer assim, nenhum dos dois está errado. Vocês ficam à vontade, tá? De aplicar e depois soltar. Ou então, pegou
colocou a agulha, soltou, aplicou. Tanto faz, tá? Eu me sinto mais confortável assim, soltar só depois de aplicar, tá? Aí não façam prensa mesmo, tá, gente? É leve, porque se vocês prenderem muito o tecido do paciente, se fizer a insulina, na hora que vocês estiverem aplicando lá dentro, volta. Vocês fazem como se fosse uma espinha espremendo, tá? Então a pinça é leve mesmo, é devagarzinho que vocês fazem, automaticamente o tecido de gordura já sobe um pouquinho, tá? Inclusive no vídeo eu acho que ele solta antes, quer ver? Superfície da pele. É lá. Tá. O êmbolo deve ser empurrado lentamente até que a medicação seja administrada por completo. Aguarde 20 segundos dentro do abdômen para retirar a agulha. Não se esqueça de fazer rodízio do lado das aplicações. Aí, gente, para dar conforto no paciente, Nós cuidamos de higiene. na hora que for tirar a agulha, coloca um algodãozinho em cima do lugar mesmo, sabe? Não custa. Na hora que for tirar a seringa daqui, ó, coloca um algodãozinho aqui, ó, antes de tirar a seringa. Na hora que for puxar, você já pressiona o lugar. O risco de voltar a medicação também é muito menor e causa mais conforto ao paciente, porque é chato, né, puxar. Eu já senti voltar. Então, tá? Aí vocês pressionam o lugar por uns 10 segundinhos, depois tranquilo, não precisa nem fazer curativo em cima, tá? Porque tecido subcutâneo, a agulha subcutânea é muito fininha mesmo. Eu trouxe aí pra vocês, tá? A gente vai praticar. Mas é muito fininha. Então, assim, é muito difícil de voltar sangue ali. E se voltar, é aquela gotinha de glicemia capilar, é muito pouquinho, tá? Vocês querem dar uma olhadinha na coisa? Será que eu deixo uma em cada mesa de vocês? Tem bastante. Ó, essa seringuinha aqui é uma seringuinha de 1 ml. Então, se eu não me engano, são 100 unidades, é isso mesmo.